Tite, que tem tudo para ser o novo treinador do Flamengo aí na próxima temporada. O Renato Maurício Prado, que trouxe em primeira mão, né, a negociação do Flamengo com o Tite ali, informando que o Corinthians estaria fora do negócio, que teve até uma tentativa, mas acabou ficando fora do negócio. O Corinthians, inclusive, já até contratou o seu novo treinador, que é o Mano Menezes, já foi anunciado, já até deu treino. O cara chegou hoje, já deu treino, deve estar à beira do campo já no clássico contra o São Paulo, que também vai ser no sábado, assim como o jogo do Flamengo contra o Bahia. O fato é, Renan, o próprio Renato Maurício Prado falou que tem dois problemas que podem estar dificultando esse anúncio do Tite. Um não era um problema porque já era algo conhecido por todos, que era a não demissão do Sampaoli, como a gente até falou ontem. Não tem como anunciar um cara se você não demitir o outro. O primeiro passo já foi dado, que é a demissão formal, né, do Sampaoli já assinada. Só que ele também trouxe outros dois pontos que são determinantes. O primeiro que seria os valores de bonificação em caso de títulos do Flamengo, que ele estaria pedindo um valor de bonificação alto, talvez até por ele entender que pode levar o Flamengo aos títulos, e aí eu acho que uma coisa caminha com a outra, ele quer a bonificação. E um outro ponto seria o fato de que ele havia prometido que não treinaria nenhum clube em 2023 e estaria talvez esperando treinar apenas em 2024, e aí sim assumiria o Flamengo na virada de ano. Eu queria te fazer uma pergunta, cara. Independente se a notícia é verdade, se é mentira, você aceitaria agora, após a demissão do Sampaoli, o Tite assumir apenas em 2024? Ou você já pensaria no seguinte, porra, já que ele só quer o ano que vem, eu também já não quero ele mais, vamos tentar partir para outra e ver no que dá. Como você enxerga essa situação envolvendo o técnico Adenor, o Tite? Pô, pergunta difícil, hein, cara? Porque eu não tinha parado para pensar nessa hipótese aí, não. E para pensar na hipótese, eu tenho que trazer alguma alternativa ao Tite, né? Cara, eu não aceitaria, não. Eu não aceitaria esperar até 2024 e aí a diretoria lá, o departamento de futebol, se vira para achar um cara que queira ficar no Flamengo e vai ter que botar dinheiro na mesa, irmão. Mas eu sou um pouco resistente a acreditar nisso, de que eu acho que é saudável o treinador colocar gatilhos de performance para poder ser premiado por isso. E aí eu acho que o Flamengo tem pouco a perder, porque eu só vou pagar para esse cara se esse cara conseguir justificar com títulos essa bonificação variável. Então, isso para mim até demonstra alguma ambição dele, uma crença de que vai ser campeão, de que vai fazer um bom trabalho e tudo mais. Geralmente todo treinador acaba tendo isso, né? Mesmo que seja apenas um discurso. E agora essa de que ele deu a palavra no passado de que não trabalharia em 2023, aí ele vai seguir até o final só porque ele respeita muito os próprios valores e princípios ali, as próprias promessas. Eu não sei se isso é tão verdade assim, porque se vocês forem lembrar aí, pouco antes dele ser treinador da seleção brasileira, ele tinha assinado lá um abaixo-assinado com vários outros treinadores, criticando vários pontos da CBF, e no dia seguinte ele estava lá junto com o Del Nero lá, enfim, sendo treinador da seleção. Então, eu acho que tudo tem um preço. Para ele, treinar o Flamengo, eu acho que é uma excelente oportunidade de voltar a trabalhar com o dia a dia de um clube, e ele vai para o topo da cadeia alimentar, pelo menos financeiro, né? Não em competitividade, porque hoje a gente perdeu esse posto, mas ele vai para o topo da cadeia alimentar financeira, e essa cadeia alimentar vai oferecer para ele vantagens para ser competitivo e para ser um vencedor. Ele me parece ser um cara ambicioso, tanto é que ele até teve oportunidade de trabalhar fora depois da seleção, mas as oportunidades não brilharam os olhos dele, então ele decidiu que ele não trabalharia. Muito provavelmente ele não tinha pensado na hipótese de ter o Flamengo ali, buscando ele em algum momento. E está acontecendo num momento em que ele não tem muita coisa a perder caso ele venha para o Flamengo. Se ele vier para o Flamengo e tiver um alinhamento de expectativa decente, o que ele vai ter que fazer como missão primária é classificar o time para a Libertadores. E se ele comunicar isso para a torcida, ele compra uma paciência muito maior, uma tolerância muito maior para começar em 2024 com o time classificado
com um ambiente já muito melhor controlado. Isso eu acho que é uma habilidade que ele tem. Se for muito exagerada, ele pode correr o risco de ficar na mão dos jogadores, mas eu acho que hoje ele já tem tamanho suficiente para não comer na mão de qualquer um. Não tem um Neymar no Flamengo, por exemplo, para fazer ele comer na mão do Neymar. No Flamengo, eu acho que ele chegaria com uma estatura bem compatível com o elenco, tendo em vista que o elenco é um elenco que está vindo de vários anos fracassados. 2022 teve título, mas também não teve uma performance muito boa, e 2023 a gente poderia ter ganhado tudo, ou pelo menos disputar muito bem tudo, era um ano mais promissor do Flamengo, os caras fizeram a vergonha que fizeram, e a torcida já enxerga essa responsabilidade também nos jogadores. Então, nesse contexto todo, eu acho que dá para ele enxergar no Flamengo uma excelente oportunidade de voltar para o mercado do futebol e fazer um bom trabalho. E aí, o único entrave que realmente tem um preço, você trazer um ex-treinador de seleção brasileira, que provavelmente ele é o melhor treinador brasileiro em atividade, o teu preço é pagar o salário que ele vai exigir, coisa que certamente o Corinthians não teria condições de fazer. Quando o Corinthians demite o Luxemburgo, ele na prática está deixando que o ônus de não contratar o Tite fique na mão do Tite. Porque o Corinthians vai comunicar para a torcida, a gente demitiu o treinador, buscou o Tite, mas não teve condições de fechar negócio. Mas não teria mesmo, financeiramente falando. E o Corinthians não conseguiria oferecer condições de satisfazer uma eventual ambição que eu acredito que ele ainda tenha, o Tite. Então, diante desse cenário todo, que eu quero não acreditar nessa informação que o Renato Maurício Prado deu, e quero acreditar que no sábado ele já vai estar no Maracanã vendo o jogo do Flamengo para assumir no jogo seguinte. Eu não acho que para sábado ele conduziria o time, não. Eu acho que se ele for fechar alguma coisa com o Flamengo nessa semana, ele vai começar a trabalhar naturalmente na segunda-feira, que é o dia que os jogadores começam a se reapresentar ali e tudo mais. Mas é isso, não esperaria. Fiz todo esse rodeio aqui para poder deixar claro que eu não acredito muito nessa informação. Eu acho que o Tite vai fechar com o Flamengo. Essa condição de ter que esperar o ano que vem, eu acho que não tem o menor sentido, porque se ele for fazer isso, ele vai chegar em 2024 não tendo tempo comprado para ele mesmo. Então, eu acho que ele pode chegar agora e comprar esse tempo, e torço para ele vir logo. Te faço a mesma pergunta, Arthur. Você ainda não comentou sobre o Tite, né? Queria saber se você concorda com a possibilidade dele assumir o Flamengo e como funciona na tua opinião. Se você acha que ele deveria vir agora e caso ele só venha em 2024, você aceitaria esses termos e condições? Porque no final das contas a gente seria comandado pelo Mário Jorge até o final do ano, é o que temos para hoje. Prefiro o Lúcio. E a gente tem uma chance de ficar de fora da Libertadores nesse momento, né? Infelizmente ou não, o futebol brasileiro ele é mais imediatista do que no resto do mundo, tá ligado? Então o futebol brasileiro ele requer uma demissão imediata. Ele requer uma contratação imediata. Ele requer alguém que chegue agora e já trabalhe. Ele requer o Mano Menezes chegando, sendo anunciado e treinando hoje. E já na beira do campo, no final de semana. O futebol brasileiro quer e pede isso, esse imediatismo. O futebol brasileiro não suporta esperar um técnico por 4 meses, 3 meses. Isso não funciona. E eu acho que, independentemente desse histórico do futebol brasileiro, a situação do Flamengo atual também não permite esperar. A gente está num campeonato brasileiro onde o líder está caindo de rendimento, o segundo colocado joga um futebol feio, o terceiro colocado a gente acha que não tem chance mais, o quarto, idem, o quinto, idem, o sexto, idem, e o sétimo, infelizmente, idem. E é um campeonato que, apesar dos pesares, está longe de acabar e a gente tem muito que correr atrás nele ainda. Então, por conta disso, eu não suportaria e admitiria uma possibilidade de esperar quem quer que seja. Eu fui contra esperar um Jorge Jesus alguns anos atrás, imagina Tite agora. Então, se o Tite chega mantendo essa que seria só em 2024, tchau e benção, vamos para o próximo, porque não tem só um técnico, né, no futebol para a gente tentar contratar. Existem outros. Quem? Não sei, mas existem vários aí, e aí cabe ao presidente, ao vice-presidente e ao scout do Flamengo definir qual seria a melhor opção, e aí a gente está fudido, porque a gente sabe que definir a melhor opção não é muito com eles. Mas no caso do Tite, eu acho que é uma opção que pode ser uma boa, sim, pelo também momento do Flamengo, assim como foi Dorival o ano passado. Eu fui a favor do Dorival por vários motivos, e um desses motivos não foi o histórico do Dorival.
Porque o histórico do Dorival não é um histórico vitorioso, não era um histórico vitorioso, não era um histórico de seleção, não era um histórico de futebol europeu, não era um histórico... Não era. Mas o que o Dorival tinha? O Dorival tinha o que um treinador brasileiro precisa ter e que principalmente funcione como um bombeiro, né? Um apaga-fogo, um apaga-incêndio. E é exatamente o cenário que o Dorival chegou em ano 2022 e é exatamente o cenário que o Tite pode chegar em 2023. E aí, se for analisar o contexto de nomes no cenário nacional, eu acho que o Tite é o único hoje disponível que possa ser esse bombeiro para apagar o fogo que o Flamengo está hoje, né? Esse incêndio que o Flamengo está hoje. Então seria o único nome. Se, por exemplo, o Dorival estivesse disponível, eu iria de Dorival, né? Assim como eu fui em 2022 e sinalizei a favor. Então, nesse ponto, eu acho que o Tite pode ser uma boa opção, e mesmo eu tentando ignorar o histórico do Tite. Eu sei o que o Tite fez antes da seleção brasileira, sei o que o Tite fez durante a seleção brasileira, algumas coisas boas ele fez antes da seleção, algumas coisas ruins ele fez antes da seleção, e na seleção eu só acho que ele fez coisa ruim.